Boa tarde, nono ano. Aula de Filosofia, capítulo 2, Nietzsche e a transformação de todos os valores. Antes da gente começar, que é apenas a introdução, mas como a gente vai falar de Nietzsche, vamos conhecer um pouquinho a respeito dele. Esse material da introdução vocês vão encontrar lá na página 24 do livro de vocês. Então, vamos começar falando de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ele foi filósofo, filólogo, ou seja, ele se interessou pelo estudo das línguas, ele foi um crítico cultural, então ele criticou os costumes, ele criticou religião, ele foi poeta e ele foi também compositor do século XIX. As ideias principais dos estudos de Nietzsche se compõem através de ele faz uma crítica à dicotomia Apolíneo-Dionísica, que é, na verdade, uma referência à tragédia grega, que ele faz essa crítica na obra O Nascimento da Tragédia, onde ele onde ele faz essas referências sobre Apolo e Dionísio, que são, na verdade, dois deuses, quando Apolo seria o deus da razão, o deus da beleza, e Dionísio seria o deus da embriaguez, o deus da paixão, ou seja, aquele que faz as coisas sem pensar. E aí, dentro dessa dicotomia, ele defendeu que a vida ela caminhou perfeitamente até o momento em que essas duas forças elas andavam juntas, razão e embriaguez. Então, a gente tinha que ter um pouco dos dois. Ele falou também sobre o perspectivismo, ele falou sobre a vontade e o poder, e ele também defendeu a morte de Deus. Ele disse: Deus está morto e nós o matamos, né? Então, uma das principais críticas de Nietzsche foi a respeito do racionalismo, porque ele achava que o racionalismo reduzia muito essa ideia de ser humano, ele colocava o ser humano, dava para ele uma pequenez que ele não tinha, porque o ser humano é grande. Então, quando você diz que o ser humano é apenas um ser racional, você reduz ele ao mínimo. O ser humano ele é muito mais do que isso. E aí, juntamente com essa crítica do racionalismo, ele faz principalmente uma crítica ao pensamento de Sócrates, porque ele diz que foi Sócrates que introduziu essa racionalização do mundo, porque Sócrates defendia essa ideia de conhecimento, essa ideia de que as pessoas deveriam valorizar o saber e buscar conhecer as coisas ao seu redor, tá? Então, justamente por isso ele faz essa crítica a Sócrates, critica Platão, porque Platão, na sua ideia do mundo inteligível, defende a existência de um mundo perfeito, de formas perfeitas, e para Nietzsche ele começa errando aí, porque o ser humano já não é perfeito, então ele traz um ideal de perfeição que o ser humano não pode alcançar. Esse racionalismo, ele critica ele também em outros sentidos, quando a gente vê o idealismo alemão de Hegel, que traz essa ideia de que a nossa existência ela é controlada por uma força superior, que as coisas não acontecem por acaso, mas elas têm uma razão de ser. Quando a gente vê racionalistas como Descartes, Leibniz, Baruch Spinoza, que traz essa ideia também de que existe uma força superior controlando a nossa existência. Para Nietzsche, quando você abraça essa ideia de que existe uma força superior controlando o que você faz, controlando o que acontece com você, você deixa de lado a sua existência, você deixa de lado de viver e de ser o responsável pela construção da sua história. Você atribui e joga toda a sua vida como responsabilidade dessa força superior. Então, para ele, isso não era correto. O ser humano deveria abraçar a vida e viver ela ali com tudo de bom, com tudo de ruim que ela tem para te oferecer. É na sua beleza e na sua fealdade. Então, não é só coisas boas, é viver ela por inteiro, viver ela de forma completa. Ele nasceu em 3 de janeiro de 1889. Ele passou por alguns problemas, ele teve problemas mentais, e aí, principalmente, ele teve um colapso mental quando ocorreu, dos mais graves, né, no caso, quando ele visualizou, ele testemunhou o açoitamento de um cavalo. Nesse momento ele correu, abraçou o cavalo, e a partir dali começaram os problemas psiquiátricos mais graves de Nietzsche. Os últimos anos ele viveu sob os cuidados da mãe até o período que ela morreu em 1897. Depois ele ficou sob os cuidados de sua irmã, Elizabeth Foster Nietzsche, até ele morrer no ano de 1900. Inclusive, alguns dos estudos dele foram publicados aí através da irmã dele.
Outra crítica que ele fez, antes que eu me esqueça também, Nietzsche ele criticou bastante o cristianismo, porque assim como o racionalismo de Descartes, de Leibniz, de Baruch Spinoza defendia essa ideia de que as coisas que aconteciam na gente era comandado por uma força superior, o cristianismo ele também traz alguns dogmas que impede o ser humano, isso pela visão de Nietzsche, que impede o ser humano de ser quem ele gostaria de ser. E ele defende que o homem tem que fazer aquilo que ele tem vontade, porque só a partir daí onde ele cria esse conceito de super-homem, que tem que existir um homem que tem vontade de fazer, que tem potência, que tem energia para fazer aquilo que ele tem vontade, para viver e aproveitar a vida com tudo que ela oferece. E aí a gente tem um texto que tem tudo a ver com a filosofia de Nietzsche, que é Quem Disse que a Vida Tem Razão, a vida é como ela é. Onde ele diz o seguinte: quero cada gota de vida, cada borda de respiração, que eu sinta a corrente sanguínea evoluindo em quedas e cachoeiras, inundando todas as praias de meu corpo, que o astro-rei ilumine a formiga, mas também o tubarão. Quero a verdade, a ira cruel da natureza, a violência animal e humana, a fúria que está escondida em cada um de nós. Quem diz que a vida tem razão? Não há racionalidade na árvore que brota, no bode da cabra, na guerra ou na doença de um ancião. Há embriaguez da vida que palpita com força querendo mais vida, uma vontade de se exibir, uma potência para ser mais e abraçar o vento do mundo. Força que gera força, vida que transborda vida. E quando o bonzinho der lugar ao verdadeiro, quando a vida crua e áspera rasgar o véu e mostrar sua beleza e feiura por inteiro, então surgirá um novo homem que, olhando para a terra, cantará o seu destino. Então esse texto ele tem muito a ver com a filosofia de Nietzsche. Se vocês perceberem aí, ele fala aqui uma expressão interessante. Há a embriaguez da vida que palpita com força, querendo mais vida. Ele faz uma metáfora aí entre o uso de substâncias, né? Em algum momento as pessoas que usam essas substâncias, elas fazem coisas que elas não fariam se elas estivessem sã. Então, o uso dessa embriaguez, aqui embriaguez de vida, essa vontade de querer, essa vontade de fazer, é associado aí a essa coragem que você não tem de fazer as coisas, e quando você está embriagado você tem. Então que a gente tem essa embriaguez estando são para fazer aquilo que se tem vontade. E aqui quando ele diz, e quando o bonzinho der lugar ao verdadeiro, quando a vida crua e áspera rasgar o véu e mostrar sua beleza e feiura por inteiro, então surgirá um novo homem, que dentro da filosofia de Nietzsche seria o super-homem, que viveria tudo aquilo que a vida lhe dispõe ali. Quero cada gota de vida, então aproveitar ao máximo. O super-homem, e esse aproveitar ao máximo, ele seria realizado aí através do exercício da vontade de potência, que é esse querer, essa vontade de fazer e acontecer. Foi o termo que ele usou para denominar essa vontade. A atividade que vocês vão fazer, ela tá lá na página 25. São 3 questões, vocês vão colocar apenas as respostas no caderno, vão tirar a foto direitinho, vão me encaminhar para esse e-mail juntamente com a atividade de arte. Por enquanto é só a introdução. Nas nossas próximas aulas, que eu espero que a gente já esteja em sala de aula, a gente vai aprofundar o nosso estudo sobre a teoria de Nietzsche, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, por hoje é só. Boa tarde e caprichem na atividade.